um trio campeão, neste caso Luísa Monteiro e Fernanda Nunes, campeãs nacionais há uma semana em Elvas. O Alexandre Monteiro, que é o outro atleta do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense aqui presente, esteve também faltou-lhe um bocadinho assim para o pódio, quarto classificado. Boa tarde aos três, também o agradecimento da Oasis FM pela presença aqui nos estúdios esta tarde, na edição de 19 de janeiro, 8 dias depois da presença do clube e vossa no Campeonato Nacional de Elvas, começando pelo Alexandre Monteiro. Pode ser, está aqui mais de frente. Alexandre Monteiro, como é que foi essa participação do Clube Arrodense, Recreativo e Desportivo Arrodense? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Oasis FM e os nossos agradecimentos à Oasis FM pelo facto de nos ter dado a oportunidade de virmos aqui falar na modalidade que nos apaixona. Efetivamente, a participação do Arrodense em Elvas no Campeonato Nacional de Estrada, a ombrear com os escalões mais jovens e com os séniores, foi bastante positiva para o nosso clube. Não só porque viemos de lá com a classificação do primeiro lugar coletivo feminino, mas também porque aliamos a isso também o terceiro lugar na classificação masculina coletiva. Para além disso, trouxemos 3 campeãs nacionais no escalão de 35, no escalão de 45 e no escalão de 55 anos, que 2 delas estão aqui connosco e que certamente falarão sobre isso com mais propriedade do que eu. Fernanda Nunes, escalão 55, campeã nacional, parabéns. Muito boa tarde, obrigada. Como é que foi essa prova em Elvas? Foi um bocadinho difícil, porque a prova era muito inclinada, mas correu bem, fez-se, é o que interessa. Prova, sendo nacional, preparada de maneira diferente? Estou sempre preparada. Nós temos que estar preparados para sempre, para o que aparecer. Com essa distinção de campeã nacional, é também o alcançar de um objetivo traçado para este ano 2014, começa da melhor maneira. O objetivo está sempre traçado, é sempre ir o mais além possível e fazer o melhor possível, sempre. E esta vitória vem no seguimento também já de outras anteriores? Sim, de outras, sim. Que títulos já vai juntando nesse palmarés? O ano passado foram vários também, portanto, campeão nacional, mais ou menos sempre. Portanto, já uma referência neste escalão de 55 anos. Sim. Qual o segredo para esse sucesso? Treinar e gostar. O essencial é gostar, treinar e não falhar no fim. Como é que surgiu esse amor, essa paixão pelo atletismo que ainda perdura? Há poucos anos, portanto, que eu comecei no atletismo, mas sempre gostei muito de desporto. Pratiquei natação, quando andava no secundário era jogadora de basquete, pequenina, mas estava lá sempre, né? E pronto, quando comecei gosto muito de desporto. Gosto, e acho que faz bem à saúde, anima, alivia o stress, é muito bom. Quantos treinos semanais? Ou diários? Portanto, terças, quartas e sextas, mais ou menos. E bastantes quilómetros em cada um deles? Não, mais ou menos 40 minutos por treino. 40 minutos por treino, sim. Para continuar então com essa boa forma? Sim. Aos 55 anos? Não, 55, 57 que eu tenho. 57? Sim. Como é que foi também esse seguir ano após ano e mantendo a paixão, não deixando o atletismo de parte com o avançar da idade? Muitos chegam a uma certa idade e encostam as sapatilhas. Eu acho que a idade não conta o espírito jovem. Eu acho que a idade fica ao lado, no espírito é que tem que se manter sempre jovem. Os anos passam, mas o espírito fica. E é demonstrar essa vitalidade e essas vitórias. Sim, é assim. Luísa Monteiro é outra campeã, também muitos parabéns. Obrigado, no escalão de 45. Sim. Prova, como é que correu?
Correu bem, eu acho que aquela prova era um bocadinho dura, era em circuito, mas era uma prova mais destinada para as minhas características. Portanto, eu gosto de provas mais duras. E correu bem. Como é que se define como atleta? Eu gosto mais de provas longas, pronto, para cima de 5 km, 10, ainda vou até aos 15, para disso já não. 15 km já é uma boa distância. Sim. E mesmo assim adapta-se bem a essas distâncias mais longas? Sim, porque eu também já tenho um historial. Pronto, eu já corri no Sporting, já corri no Maratona Clube Portugal e depois fiz uma pequena paragem para ter filhos e regressei agora. Há quanto tempo que foi esse voltar à modalidade? Mais ou menos a sério, talvez de há 3 anos para cá. E o que é que despertou? As saudades pela modalidade? Sim, principalmente. Já apertava? Sim, um bocadinho. Desse passado, que memórias também e que palmarés? Eu cheguei a ir aos campeonatos ibéricos, representar a seleção, a Vigo. Fiz algumas saídas para a França, para a Espanha. Nós íamos correr muito a Espanha naquele tempo. Tempos diferentes, nota... Sim, antigamente havia muito mais qualidade e quantidade também. Agora há pouca qualidade e pouca quantidade. O que é que se deve? Alguma explicação? Eu acho que as pessoas agora já não têm medo de sofrer. Já não têm aquela garra que nós tínhamos antigamente. Nota-se isso muito mesmo nas camadas jovens. Não gostam de sofrer. Quando começa os treinos a custar um bocadinho, eles encostam. Alexandre Monteiro, é preciso sofrer no atletismo, também é dessa opinião? Se deixar o técnico falar em lugar do atleta, o técnico tem uma versão diferente. O atleta diz que por vezes é preciso sabermos superar os nossos medos, os nossos receios, e para isso temos que saber ir ao limite do sofrimento, para na altura em que é preciso fazer mais do que aquilo que é normal os outros fazerem, nós sabermos como é que se faz a diferença. O técnico diz, para se andar nisto no dia a dia não se pode sofrer diariamente, porque quem sofre hoje, amanhã e depois, no dia a seguir, está mortinho para não aparecer. Portanto, o que eu tento como técnico fazer, e julgo que a maior parte dos atletas assimilam bastante bem, sofrem muito sem dar por isso. E isso é essencial para que as pessoas sintam motivação para continuar a sofrer. Mas se o treino for divertido, ainda hoje fizemos um treino bastante duro na Mata das Virtudes, em Azambuja, em que inicialmente estava previsto um ritmo psicológico de treino de 5 e acabamos a uma média de 4, é o mesmo que estar a falar num treino regenerativo e acabar num treino pré-competitivo. E no final ficamos todos bem, porque ficamos a pensar que efetivamente aquilo foi acessível, mas o treino ficou lá e foi bastante duro. A questão que se coloca aqui é que se tivesse sido o inverso, possivelmente metade dos atletas não apareciam ao treino. E então nunca teriam o prazer de chegar a pensar que andaram a 4 por quilómetro num ambiente molhado, num ambiente bastante escorregadio, num ambiente com curvas e contracurvas e com uma heterogeneidade de idades bastante grande. Portanto, vou mandar calar o técnico e dizer ao atleta, mesmo constipados, mesmo resfriados, mesmo com algumas limitações, não é fácil ser-se atleta, porque a nossa forma só se mantém com muito sacrifício no dia a dia. Agora, também é isso que faz de nós pessoas diferentes, também é isso que faz de nós lutadores, também é isso que não permitiu, ou pelo menos houve modéstia o suficiente para não dizerem as atletas que eu tenho aqui à minha direita que uma é recordista nacional e a outra está muito próxima de um recorde nacional. Um recorde nacional não é algo que se bate todos os dias, é algo que se bate com muito trabalho e que se luta por isso durante anos e anos e anos, e alguns dos ouvintes que nos estão a ouvir do lado de lá nunca fizeram 10 km em menos de 40 minutos, e nós temos aqui duas pessoas que baixaram dos 38, uma baixou dos 35 e temos outra com mais de 57 anos que baixou neste momento dos 50 minutos. Quer dizer, não estamos a brincar, aqui já tem que haver alguma seriedade, e nessa seriedade, claro, também está muito esforço. Agora, isto não é uma seca, não é forçoso que seja uma seca, porque senão nós também já não andávamos cá, certamente.
Fernanda Nunes, como é que é escutar estas palavras do Alexandre Monteiro, reconhecendo também esse percurso e esse palmarés para que esses recordes sejam conseguidos e esse tempo seja feito? Portanto, é com muita paciência, mas, portanto, eu agradeço muito, muito ao meu treinador, porque é uma pessoa com muita paciência, uma pessoa que sabe-nos levar, sabe-nos preparar. Como é que faz o retrato do Alexandre Monteiro técnico? 2 palavras muito fáceis de dizer, em 2 palavras. Um grande homem, mas com letras muito grandes. Está dito. E o que também transmite em termos táticos, em termos técnicos, ajudar nesses títulos que vai alcançando a Fernanda? Exato. Eu acho que é assim. A maneira como ele nos prepara, todo o atleta tenta dar o máximo possível. Porque não é uma pessoa que mostra uns modos. Não. Portanto, todo o atleta que gosta de atletismo tenta dar o máximo, porque é impossível mesmo. A Fernanda já há bastantes anos no Clube Recreativo e Desportivo Arrodense? Ora, 5 anitos mais ou menos. Sim. Como é que foi essa entrada no clube? Um dia, portanto, fui a uma prova pequenina das Lesírias em Vila Franca, e encontrei uma senhora que também foi correr e disse-me assim: ó lá, então tu corres, porque é que não vais ter connosco ao Alverca? Que foi a minha colega Adiolinda, a quem manda um grande beijinho se ela estiver a ouvir. E, portanto, eu fui ter lá em Alverca, porque ainda estávamos lá em Alverca, e lá fiquei. Foi assim um acaso muito repentino. E estes 5 anos neste clube, com essas vitórias também a darem estímulo, moral, claro. 5 anos bem passados. Bem passados. E digo-lhe, portanto, para o stress da vida não há melhor que isto. Eu aconselho a toda a gente que não há melhor para aliviar o stress da vida que é ter um desporto. O atletismo é essencial. É das molhas que se apanha, é do frio, é do calor, é tudo. Isto tudo faz parte. É muito bom. Era também a saudade da Luísa, este convívio, este salutar que é o atletismo? Sim, também. O espírito de camaradagem e a vontade de competição também, que já me fazia falta. Foram muitos anos assim a um nível mais elevado. Desde 1985. Como é que também apareceu o atletismo na vida da Luísa? Foi um convite que me foi feito. Eu fui fazer um teste ao Sporting e depois o professor Muniz Pereira fez-me um convite para eu ficar. E foi a partir daí que comecei. É também um olheiro, um professor de referência a nível nacional. Sim. Que transmitiu também alguns ensinamentos a nível da atletismo importantes para a vida e para a modalidade. Sim. Alguns que ainda hoje sirvam de também. Carlos Lopes, que foi atleta do professor Muniz Pereira. São exemplos que, como atleta, serviu de exemplo sim. Para o que é a nível competitivo. Sim. É também uma bandeira a nível nacional, com os feitos que conseguiu, chegou a privar com o Carlos Lopes. Sim, Carlos Lopes, Fernando Mamed, os irmãos Castro. E a Luísa referiu há pouco anos diferentes. Havia essa fornada, vá lá, de atletas que já em termos de atletismo muito deram à modalidade. Sim, nessa altura sim. O que é que se deve agora? Temos também alguns que vão demonstrando também e trazendo também algumas vitórias, a Sara Moreira, a Dulce Félix, mas já são menos também esses nomes de referência. Sim, mas também temos muitos bons atletas, mesmo a nível feminino como masculino. É um país, Portugal, que em termos de atletismo sempre também despontou.
Sim, acho que sim. E a Luísa, agora 2013, que resultados é que também foi uma época positiva 2013? Para mim acho que foi muito boa. Estive perto, fui recordista nacional dos 800 metros, dos 1500 e dos 5000 metros. E estava a tentar este ano, pronto, melhorar as minhas marcas mais um bocadinho. E há força para isso? A força e a vontade. Com o treinador também? Com o treinador sempre à perna. Assim. Que incentivos para que esses recordes, que são difíceis de bater, há recordes que duram décadas, como é que há esse estímulo de ganhar 1 segundo ou 5 segundos ao que já foi feito? É tentar ir treinando. E esses treinos aqui, a Fernanda referiu 3 treinos semanais, treinam juntos? Não, eu treino todos os dias. Todos os dias? Sim. A quanto tempo por dia? Depende, às vezes 40, 50, depende dos dias. Dia que não treina já nota a falta da corrida? Sim. Faça sol ou faça chuva? Sempre. E o que é que também, em termos de modalidade, pode transmitir a quem nos esteja a ouvir que seja mais jovem e que eu acho que faz nunca bem tenha... praticar desporto. Seja atletismo ou outra modalidade, acho que faz muito bem. É uma modalidade, Alexandre Monteiro, que no Arrodense tem aqui 3 bons exemplos, mas outros atletas também vão praticando com os coros do Arrodense. É verdade, isso tem sido uma filosofia que nós no seio deste grupo, por isso é que denominamos por A-Team, que acaba por ser um grupo de atletas que, independentemente do clube onde se está filiado nessa época, tem um ideal comum, ou seja, a partilha do sacrifício, ou dos treinos, ou do regozijo, do lazer e do prazer em conjunto ao longo destes últimos 10 anos. Eu, em off-record, transmiti também ao colega Alegria há pouco que este projeto, quando nasceu aqui no Arrodense, foi apresentado simultaneamente à Câmara Municipal de Sobral de Montagraço e que na altura a Câmara Municipal da Arruda entendeu que devia ser encaminhado logo e acarinhado, e assim o foi lá no Arruda, como foi em Alverca e como foi noutros sítios onde nós temos atletas atualmente no maratona, jovens da Arruda dos Vinhos e do Sobral de Montagraço, que são do nosso grupo de treino, mas que representam outros clubes ao nível nacional, porque o mais importante não é o clube que nós servimos nessa época, e temos muito gosto em fazê-lo ao longo dos anos. O que mais importa no meio disto tudo é que estes jovens, que eu discordo que sejam piores do que as gerações anteriores, não, eles são tão bons ou melhores, têm outras capacidades, têm outras coisas distrativas que os levam a afastar daquilo que é uma realidade que tem que ser rigorosa, tem que ser disciplinada, tem que ser muito, no início tem que ser muito motivada para que eles adiram a isto. No fundo, o que acontece é que estes jovens é mais fácil dispersarem da atividade regular, porque há muitas coisas à volta que provocam benefícios rápidos. Ou seja, eu agarrar-me a uma consola e ser campeão de pentátulo em 5 minutos é muito mais fácil do que treinar o pentátulo, que é composto por 5 especialidades de uma modalidade, e para ser campeão, se calhar, ando uma vida inteira e não o consigo. E tenho que suar muito, tenho que levantar muitos ferros, tenho que arremessar mais longe, tenho que saltar mais alto, tenho que correr mais rápido. E isso não se consegue num dia. E hoje em dia nós vemos que as coisas têm que acontecer rapidamente. Mas depois, quando acontecem, deixam de ter significado. Muito mais rapidamente. Ou seja, nós hoje dizemos assim: eu fui campeão distrital em 1988 pelo Inatel e nunca me esquecerei disso, porque eu cheguei ao Estádio Nacional e aquilo estava cheio de gente. Eu hoje posso ser campeão distrital ou campeão nacional e raras são as provas que estão cheias de população a apoiar um mesmo evento ou com dimensão superior. Portanto, eu digo, o prazer de ver este grupo de mais velhos, conjuntamente com os mais novos, a transmitir-lhes valores que interiorizou noutras épocas, e o prazer de ver os jovens a transmitir-nos alguma motivação, alguma vontade de fazer mais rápido, alguma vontade
de ombrear com eles, ver uma jovem de 15 anos a querer ganhar a uma de 55 e a de 55 fazer umas séries de 200 mais rápida e a jovem de 15 anos ter que ir fazer mais 600 a seguir. Mas isto dá gozo a ambas e faz evoluir ambas. Agora a questão que se coloca aqui é: não estamos à espera que os mais velhos vão atingir os melhores resultados da sua vida, porque estamos num ciclo de resultados que é tendencialmente menos relevante do que antigamente, mas que para os jovens eles precisam deste incentivo. Portanto, a questão de estar no Arrodense, ou estar no Sobralense, ou estar no Alverca, ou noutras equipas quaisquer, para mim é com todo o gosto que o fazemos e vestimos essas camisolas durante essa época e com todo o gosto, mais uma vez digo. Mas aqui o mais importante é nós constituirmos um grupo de treino que se apoia independentemente do nível, da idade e do clube que representamos. E isso aí é importante, porque, mais uma vez digo, temos atletas que estão no top 10 nacional do escalão de júniores e no escalão de séniores, e que treinam diariamente com aqueles que vão participar em corridas de massa no fim de semana, corrida da mulher, corrida do pai, corrida da mãe, e não tem problema nenhum, correm connosco, não fazem os mesmos treinos. Portanto, aquilo que falou da questão de um treinar 3 vezes, mais as provas ao fim de semana, outro treinar 6, nós temos atletas que treinam 12. Ou seja, temos atletas que fazem bidiários. Agora, isto de acordo com o respectivo escalão etário e com o respectivo nível do atleta. Que escalões é que o Arrodense tem? Neste momento, o Arrodense está representado desde o escalão de benjamins A até ao escalão de veteranos com mais de 70 anos. Portanto, nestes escalões temos sempre atletas. Que dá um total de quantos? O ano passado tivemos 125 atletas federados. Federados, fomos um dos clubes com atletas mais federados na Associação de Atletismo de Lisboa. Fomos campeões nacionais, para além de sermos de veteranos na pista coberta, no Nacional de Estrada, pista coberta, atenção, Nacional de Estrada, pista ao ar livre e corta-mato. Nós tivemos títulos coletivos em todas estas áreas, ao nível dos veteranos. Ao nível dos escalões mais jovens, tivemos também no escalão de júniores e de juvenis. Tivemos uma belíssima equipa ao nível de sub-23 femininos e séniores femininos. Em séniores femininos fomos campeões regionais com Benfica e Sporting, fomos campeões regionais de Lisboa. Portanto, que não se valorizem apenas os feitos nacionais dos grandes clubes, porque no atletismo o Arrodense é efetivamente um grande clube nacional e ombreia sem qualquer... E bater o pé aos chamados grandes é também sempre para os atletas um orgulho. Sim, a tal ponto de sabermos que alguns dos nossos atletas também para lá vão e obviamente que para lá irão se houver propostas que envolvam obviamente outros encargos que nós no Arrodense não conseguimos suportar, obviamente. E daí que diremos sempre que nós estamos cá para ajudar os atletas a evoluir independentemente do clube que eles resolvam representar na época seguinte. Esse é um princípio básico, não é para prejudicar os atletas, antes pelo contrário. A Luísa já esteve num dos chamados grandes, agora está no Arrodense. Porquê o voltar à modalidade no Clube Recreativo e Desportivo Arrodense? A proximidade que tem em termos logísticos, qual a razão? Pronto, quando foi lançado o projeto, o Alexandre lançou o projeto e eu aderi também para ajudar no projeto que foi desenvolvido como treinadora também. E daí, pronto, termos formado a equipa, o Arrodense. E fiquei e fui treinando com eles. Também, portanto, o Clube Desportivo Arrodense, um clube que lhe diz muito, agora que está também com toda a paixão entregue neste projeto. Sim, é uma forma, a gente ajuda-se uns aos outros e daí, pronto. São uma família. Sim, basicamente uma é grande isso. Família, 125. Basicamente fora os que não são federados, porque há alguns que aderem espontaneamente para uma ou outra prova, que se juntam aos grupos e etc. E Fernanda, como é que é estar no seio desta grande família que é o Arrodense? É uma grande família, gosto muito de cá estar. Cá nasci, cá vou morrer. Para continuar
essa modalidade e essa também competição que a vai fazendo ano após ano? Exato, sempre. Enquanto puder, cá estarei sempre. Dar o meu melhor. Tem alguns resultados, não sei se é resultados que tem à sua frente, que possa divulgar também daquilo que a Fernanda Nunes tem conseguido neste escalão de veteranos? Resultados são alguns, por exemplo, neste campeonato de estrada não gostei muito do meu resultado, já fiz bem melhor, mas naquele dia estava muito frio, a prova não era muito adequada, era tipo de carrossel, como eu chamo aqui, lá altos e baixos. Em Elvas? Sim. Quer dizer, mesmo ganhando não ficou satisfeito? Não queria fazer menos. Porque já tinha feito menos. Ser campeão nacional não chegou? Eu sou uma pessoa que exige sempre muito mais de mim. Sempre exige muito mais de mim. Pronto, quero sempre menos. E quando acabo, quando a coisa não este tempo para mim não foi. Qual é que foi o tempo conseguido? 49,53 e já tinha feito 47. Quer dizer, achou que podia ter ganho com menos 2 minutos? Sim. Para mim, o ser campeão é sempre fazer o mínimo tempo possível. Mas a medalha de ouro, o primeiro lugar do pódio, foi seu. É meu, mas quanto menos tempo, melhor. Alexandre, é assim todos os dias a Fernanda? A Fernanda é um exemplo de rigor e de exigência no que diz respeito, assim como a Luísa também o é, e outros atletas que nós temos. Aliás, eu sou extremamente privilegiado por lidar pouco com um grupo que é difícil apontar alguns nomes que não se queiram melhorar no dia-a-dia. E eu muitas vezes costumo dizer: o difícil não é pô-los a andar mais depressa, o difícil é pô-los a andar mais devagar quando eles estão a valer muito mais do que aquilo que fazem. Porquê? Porque transformar um atleta médio num grande atleta é só uma questão de tempo, é só uma questão de planeamento, abrandar os treinos e mostrar-lhe qual é o caminho certo. Ele vai treinando e vai evoluindo. O difícil é quando ele chega àquele nível elevado, nós dizermos assim: não, hoje tens que andar devagar, e amanhã também, e depois também, porque temos uma prova no fim de semana que vale tudo ou nada. Então o atleta começa a entrar naquele estado: eu vou testar a ver se realmente estou a valer, né? E quero fazer estes testes, quero valer menos. E nós, em determinadas alturas, devemos fomentar isso, noutras alturas devemos saber equilibrar, e noutras alturas não podemos admitir que não haja equilíbrio. E, portanto, quanto mais caminhamos para aquela altura do pós-50, devemos regrar e devemos exigir a nós próprios que a cabeça tenha a mesma idade que o corpo, porque normalmente o nosso corpo envelhece mais rápido que a nossa mente. E raras são as vezes que eu dou com o Alexandre, de 47 anos, a competir com jovens de 17, 18 anos, e depois pergunta a ele próprio: mas o que é que eu vou aqui a fazer se eu vou 30 anos à frente deles? Mas o meu corpo já vai 30 atrás. Portanto, são estas coisas que nós muitas vezes temos que saber onde é que estão os nossos limites, e que quando caminhamos para mais velhos, que todos nós envelhecemos, mas quando caminhamos para mais velhos, nomeadamente a partir dos 40 anos, as capacidades físicas têm que ser interiorizadas por cada um de nós, se queremos continuar a evoluir. Caso contrário, frustramos-nos com as nossas marcas e cada vez vamos fazendo menos, aliás, cada vez vamos fazendo piores resultados, mas vamos tendo resultados melhores para a nossa idade. Portanto, ou queremos uma coisa ou queremos outra. Se queremos melhores marcas, acabamos por desmotivar, porque não as vamos conseguir. Eu aos 80 anos não vou conseguir fazer melhores marcas do que aos 45. Garantidamente que não. Mas poderemos tentar, não é verdade? Que conselho é que deu, por exemplo, no fim de semana passado, à Fernanda, que mesmo sendo campeã nacional fez mais 2 minutos do que o recorde que já tinha alcançado? Eu, sabendo que a Fernanda não ia fazer aquilo que eu lhe ia dizer, deixei-a correr por ela própria. Porque se eu fosse dizer assim: Fernanda, tem calma, controla para seres campeã nacional, ela desatava-me a voar desde o tiro de partida, e depois não sei se ela aterrava na meta, porque tenho algumas dúvidas com aquelas subidas e descidas. Assim como ela não tinha indicação nenhuma, ela ainda foi algo cautelosa, mas a prova, garanto-lhe, não foi uma prova fácil, tinha um desnível bastante acentuado,
e que os 49 minutos que ela fez, quase 50, valem muito mais do que os 47. Garanto-lhe eu, porque uma coisa é nós fazermos uma prova plana a um ritmo de 4,45, 4,50 por quilómetro, outra coisa é começarmos uma prova de 10 mil metros e logo nos primeiros 500 metros subirmos 20 metros de declive. Isto acentua e agrava não só o cansaço físico, mas também a produção de cansaço ao nível da própria endomorfina, que chega mais atrasado, o organismo produz ácido lático e muito cedo na distância o atleta sente os efeitos do cansaço. Agora imagine isto ao longo de um percurso de 5 km, passando pelo mesmo percurso 2 vezes. Portanto, o desgaste é notório. Ela só conseguiu porque realmente está muito bem preparada, porque senão à primeira volta via logo que não conseguia fazer aquele tempo, mas fê-lo. Falou de voar e vão voar para a Hungria. Campeonato do Mundo, expectativas, Fernando? Dar o meu melhor, sempre. E esse melhor passa por medalhas? Eu estou sempre à espera das medalhas, sempre. Se ganhar, bem, se não ganhar, paciência, mas quando entra como dizem, quando entra em campo é sempre para dar o melhor. Será o Campeonato do Mundo, uma estreia já com outras presenças anteriores? Para mim é estreia ainda. E a expectativa, qual é a expectativa que existe num atleta veterano, mas que gosta da modalidade e que a pratica com frequência, estar ali no Mundial? E uma expectativa, sei lá, pronto, quando lá chegarei, lá verei como é que se passa, mas quando chegar é logo ver o ambiente que vai, como é que são as minhas colegas, é logo tentar ver como é que é. E depois então, vamos ao ataque. Pelo que vejo e pelos treinos também, pelo trabalho que tem sido desenvolvido, também essa ideia de poder fazer uma boa figura. Claro, sempre. E quando vou correr, tento sempre fazer uma boa figura. Sempre, sempre. Se algum dia não fizer algo. A Luísa pode ser aqui uma peça importante, porque já, aqui também o disse, Espanha, França, em especial Espanha, era um destino que o atletismo e a Luísa tinha com frequência. Sim, no ano passado fomos ao Campeonato da Europa, São Sebastião, onde eu consegui também alguns bons resultados. Agora, Mundial é a primeira vez que eu vou. E expectativa para esse Mundial? Eu, assim, expectativa, só quero melhorar as minhas marcas pessoais. Porque a nível de lugares, no Mundial, acho que ainda é um pouco difícil. No Campeonato da Europa eu fui quarta no cross. Agora no Campeonato do Mundo, se calhar está lá muita gente. Prefiro não pensar nisso. Que países serão obstáculo ou adversários? Ainda não me debrucei muito sobre as minhas adversárias. Daqui talvez por mais um mês eu então começo a pensar melhor. O Mundial será em que altura do ano? Eu corro dia 25 de março, o cross. Até lá, algum plano do técnico Alexandre Monteiro específico para um campeonato do mundo? Sim, em princípio sim, pronto, desde o princípio da época que eu estou a pensar no campeonato do mundo. Agora aleijei-me, torci o pé, vamos lá ver se consigo recuperar. Até lá. Ainda 2 meses para... Depois vamos ver. Mas estando lá, também há sempre aquele sonho de alcançar, isso é o meu objetivo, ganhar uma medalha. Acho que é a única coisa que me falta neste momento. Já experimentei tudo no atletismo, desde os 400 metros até à maratona. Já fiz montanha, por isso só me falta uma medalha. E aqui no Campeonato do Mundo, qual a participação? Em termos de distância? Eu vou fazer os 8 km de cross, depois vou aos 3.000 metros, pista coberta, e 1.500. Portanto, há também que saber conjugar os dias das provas com o cansaço que pode ser acumulado. Como é que vai ser gerido? A Luísa já tendo também experiência de vida e de modalidade, nesse aspecto também, a saber conseguir conjugar. Sim, tem que se fazer uma boa recuperação.
Que passa por alimentação, descanso e massagem também. Como é que é, por exemplo, a alimentação aqui da Fernanda para aos 57 anos manter esses níveis e esses tempos ali bem conseguidos? Alimentação normal. Privar-me de várias coisas, por exemplo, inclusive doces, fritos e as gorduras. Acho que o essencial é privar-se dessas comidas. Natal? Natal é uma à parte. É assim, fecha-se. Põe parênteses durante o Natal. Isso, é assim, fechou-se a fábrica dia 15 e abre-se dia 2 de janeiro. Pronto, está feito. Houve ali 2 semanas. Sim, isso não se conta. Isso não conta para o ano. Não. Alexandre Monteiro, há também esta preocupação dos atletas, mesmo já em situações de épocas diferentes, abrirem o parênteses? Sem dúvida. Aliás, eu diria que ao nível da questão alimentar e não só, e no rigor dos treinos e etc, nós temos perante nós alguns atletas que conseguem ser mais profissionais do que alguns que exercem a atividade profissional desportiva. Temos atletas que vão ao rigor de não comer absolutamente nada que seja produtos gordurosos ou com extra gorduras ou fritos ou etc. Eu nesse aspecto não sou nem radicalista nem extremista, antes pelo contrário aconselho sempre a variedade e sobretudo a utilização de produtos naturais. Temos muita coisa boa, natural, frutos naturais, comidas tipicamente naturais, desde que não sejam em excesso. E portanto, se as pessoas souberem fazer o equilíbrio entre uma alimentação saudável e a prática desportiva, isso nunca será impedimento de produzir melhores resultados. Há aqui uma coisa que também não foi dita e que eu gostava de salientar. A pista coberta é uma especialidade do atletismo que não é tão, como é que eu ia dizer, tão vulgar quanto a habitual maratona, meia maratona, cross e etc. É daí que os atletas que apostam ao nível internacional na pista coberta são efetivamente atletas que já representaram as seleções nacionais dos seus países e, portanto, o nível é bastante mais elevado do que aquele que encontramos noutros eventos idênticos. No caso concreto de Budapeste, tratando-se de um país do centro da Europa, os países que teremos maiores concorrentes, nomeadamente às distâncias que vamos fazer, normalmente são os países no cross, a Grã-Bretanha e a França, que são países que determinam normalmente uma hegemonia bastante grande. O ano passado em São Sebastião, a Espanha deu cartas porque estava a correr em casa, nomeadamente do escalão da Luísa. A Luísa foi quarta. Se não tivessem lá duas espanholas, ela teria subido ao pódio e teria uma medalha. Eu concretamente vim agora dos Mundiais do Brasil em outubro e fiz os 10 mil metros e nos 10 mil metros fiquei em sexto lugar com 4 atletas, 2 brasileiros e 2 argentinos, que se não tiverem a oportunidade de vir aos Mundiais, obviamente também deixam o pódio mais aberto, mas em contrapartida, como estamos na Europa, são capazes de vir atletas da Alemanha. Quer dizer, isto é sempre um suponhamos que. Portanto, nós não temos que jogar com o suponhamos que. Nós temos que preparar os atletas para estarem preparados suficientemente para dar o seu melhor ao nível competitivo que nunca tiveram antes. E se nós aqui muitas vezes estranhamos ver uma jovem de 57 anos a disputar um lugar com uma idosa de 17, face a redundância da brincadeira, não é porque nós queiramos que os mais velhos ganhem os mais novos ou vice-versa. É porque a Fernanda, quando for ao Mundial, vai encontrar jovens de 57 que correm mais do que jovens de 17. E é para essas que ela tem que estar preparada. E a Luísa a mesma coisa. Com 47 anos vai encontrar pitas de 45 a fazer marcas que ela nunca sonhou fazer, mas é com elas que ela vai ter que andar. Eu já não falo no meu caso, que eu, quando olho para eles, têm cara de muito mais velhos do que eu, porque o meu espelho diz que sou sempre um homem muito jovem, mas na prática temos coisas muito diferentes. Portanto, temos é que nos preparar para chegar lá nas melhores condições. E depois há uma coisa que é extraordinária naquele ambiente. É quando se levanta uma bandeira verde e vermelha, nós arrepiamos-nos e voamos por cima de quem estiver à nossa frente. E só não fazemos mais se não estivermos bem preparados. E eu, ao dizer isto, arrepio-me, e se lá tivesse, neste momento já estava a dar uma falsa partida.
E aos três agradeço também a presença. Esta emissão está já, portanto, também na hora de finalizar. Boa sorte para essa experiência. O Campeonato do Mundo não é todos os dias, e cá estaremos, Oasis, para também depois trazermos esses resultados, esses balanços e essa experiência que vocês, os três, vão ter nas vossas vidas. Seja qual for o resultado da prova, será uma experiência para recordar por muitos anos, porque é uma participação no Campeonato do Mundo. Fernanda Nunes, Luísa Monteiro e Alexandre Monteiro, muito obrigado por estarem aqui em representação do Clube Desportivo Arrodense, e um bom ano 2014. Muito obrigado mais uma vez, em nome de todos, a oportunidade que a Oasis FM deu para podermos partilhar convosco e com o auditório da Oasis aquilo que pode ser a nossa participação nos mundiais, e não só, a possibilidade de pessoas com outras idades que não aquelas da alta competição aderirem ao movimento do atletismo, da corrida, da marcha, e do poderem fazer bem a elas próprias, para além daquilo que fazemos no zapping do sofá e no consolo da consola. Muito obrigado a todos.